Nos últimos 15 anos eu prestei consultoria para pequenas e médias empresas e somente no último ano eu administrei mais de 120 milhões de reais desses negócios. E tem muita coisa que eu aprendi que simplesmente não está nos livros. E olha que eu tive que ler uma pilha deles, hein? Porque para tirar doutorado, livro, mas simplesmente tem algumas coisas que não estão lá, que você tem que aprender no dia a dia e na prática. E é sobre isso que eu quero te ensinar nesse vídeo. As 10 maiores lições que eu aprendi nesses 15 anos de consultoria para pequenos e médios negócios e que podem mudar a realidade do teu negócio. Em 10º lugar, empreendedores são persistentes e otimistas. Olha só, eu nunca encontrei um empreendedor por aí que fosse pessimista, que tudo vai dar errado, que o mundo vai acabar, que o Brasil vai acabar, que a economia não presta. Essas pessoas que são assim, pessimistas, nem abrem um negócio, ainda mais num ambiente tão complicado, tão competitivo, em que é preciso superar tantos obstáculos. Então, os empreendedores são resilientes, encaram as dificuldades, têm uma visão de futuro, têm liderança, carisma. Isso é uma característica comum àqueles que eu encontrei que têm algum nível de sucesso nas suas carreiras. Número 9. Os empreendedores normalmente conhecem muito bem seu produto ou serviço e sabem vendê-lo. Então, os empreendedores, além de serem otimistas, eles vão lá, vão atrás, conhecem tecnicamente seu produto, participam de feiras nacionais, de feiras regionais, estão antenados nas novidades, vestem a camisa da empresa, vendem a sua marca, vendem seu produto, argumentam por que é o melhor. É também uma característica comum, um traço comum dos empreendedores de sucesso. A 8ª grande lição, em 8º lugar, é que a maioria dos empreendedores administra somente com base na intuição, acompanha dados do faturamento, mas não tem indicadores financeiros confiáveis e não conhece o seu lucro. Então fica naquela coisa de eu olho o faturamento está crescendo, tá bom, se o caixa não aparece eu não entendo muito bem por quê, administro o financeiro olhando para saldo de conta, paga conta, saldo de conta, paga conta. Isso acontece por uma série de razões, uma delas é justamente que o perfil do empreendedor é muito mais um perfil de ação, de realização, não é um perfil tanto de controle, então vai ficando para trás esse negócio do controle financeiro e ele olha apenas intuição, faturamento tá bom, empresa tá boa, mas isso nem sempre é verdade. Inclusive, se você se vê nessa situação, dá uma olhada no link aqui da descrição desse vídeo, que tem um curso prático em que eu te ensino a organizar teu financeiro de forma simples e direta. Mas essa 8ª lição é muito importante porque o empreendedor começa, constrói um braço da empresa dele e deixa de construir um outro pilar fundamental, que é a organização financeira. Isso é um traço muito comum. Em 7º lugar, muitas operações bancárias são feitas apenas para benefício dos bancos e o empreendedor fica refém dessa relação, desse relacionamento, dessa reciprocidade que os bancos tanto gostam, não é verdade? Você precisa saber que o gerente do banco não é seu amigo. Ele está trabalhando para o banco, ele precisa dar lucro para o banco. Então ele vai te oferecer produtos que deem lucro para o banco. É claro que em algum nível ele está preocupado com a tua saúde financeira porque você precisa pagar o empréstimo, mas a principal função dele não é garantir o teu sucesso. Então quando você deixa de organizar o financeiro e fica precisando de empréstimos de última hora, você chega em condições muito desfavoráveis de negociação. E aí o banco te impõe uma série de condições, muitas vezes quase como uma, entre aspas, venda casada, aí empurrando um outro produto. Você, para ganhar um empréstimo, precisa fazer uma capitalização, precisa fazer um seguro de algo que às vezes você até já tem segurado. E quando a tua situação piora, o banco trava teu crédito e não te dá mais dinheiro. Ele não deixa de ser teu amigo gerente, que era teu amigão, te visitava pro cafezinho, acaba que nem te atende mais, não é verdade? Então como é que você sai dessa cilada de ficar refém do relacionamento com o banco? Tendo planejamento financeiro, projeção financeira, entendendo o teu fluxo de caixa, quando que vai ter um gargalo, onde está o gargalo, quando que você vai precisar de uma operação de crédito, negociar com antecedência, com mais de uma instituição. Aí você tendo tempo, se você tem tempo, você está com a situação a teu favor. Se você não tem tempo, você está fazendo as coisas de última hora, o banco monta em cima de você e fique sabendo de uma vez por todas, o banco não é teu amigo. Lição número 6, na maioria das empresas o Prolabore não é fixo, mas sim de acordo com as necessidades do empreendedor a cada mês. E isso é ruim. Na verdade, deveria ser um valor fixo para a empresa ter previsibilidade e estabilidade. O estilo de vida do dono tinha que se adequar à capacidade de pagamento do negócio. Mas o que a gente vê na prática é que o proprietário vai tirando dinheiro conforme a sua necessidade pessoal. E essa retirada, às vezes, é menor, está dentro da capacidade do negócio, e às vezes é muito maior e sangra o caixa da empresa, tornando o empresário aparentemente rico e a empresa pobre. Essa é uma realidade que permeia aí as pequenas e médias empresas do país, faz tanto
muito mal e às vezes causa uma quebradeira, inclusive. Número 5. O uso do cartão corporativo é confuso e mistura as despesas pessoais com as despesas da empresa. Sabe aquele cartão de crédito da pessoa jurídica que você usa, às vezes, para fazer compras maiores, máquinas, equipamentos, de repente até lida com fornecedores ou serviços mais caros. E o que está ali no meio, na maioria das vezes? Despesas pessoais dos sócios. E tem um outro problema. Quando você registra isso lá no teu controle financeiro, muitas vezes está um registro simples e seco, assim, cartão de crédito. Aí você vai ver uma demonstração financeira da empresa, tem lá 20 mil reais gastos em cartão de crédito. Você não sabe o que está ali dentro, se é investimento, se é despesa fixa, se é custo variável, se é despesa pessoal do sócio, e isso torna impossível fazer uma análise e descobrir o lucro real do negócio, torna impossível saber se o negócio está tendo um bom desempenho realmente ou não. Então essa mistura ela é mais perigosa do que parece, mesmo sendo apenas ali no cartão. O primeiro passo é você resolver isso aí, você separa, pelo menos no registro financeiro, você separa o que é pessoal, o que é da empresa, separa as categorias, não lança só um bolo assim, cartão de crédito, que fica impossível fazer uma avaliação correta ao final de cada período em cima do relatório financeiro. Lição número 4. Poucas empresas possuem política definida de distribuição de lucro e algumas sequer sabem o seu lucro. Parece uma coisa complicada você pensar assim, pô, política de distribuição de lucro, mas a minha empresa é pequena, não precisa ter isso. E precisa sim. Lembra quando eu falei aqui nas lições que o Prolabore tem que ser fixo? E talvez você se pergunte, pois é, mas aí fica muito pequeno, eu montei a empresa para poder viver melhor, para poder crescer, para poder enriquecer. Olha só, empresário não enriquece com Prolabore, esquece isso. Empresário enriquece com distribuição de lucro e com crescimento e valorização do negócio. Então o Prolabore, ele é realmente para ser aquele valor fixo. A distribuição de lucros, conforme o resultado que você atinge na sua empresa, você pode ter uma regra de distribuir quanto? 40% do lucro, 50% do lucro, 25% do lucro? Bom, se a tua empresa é uma empresa que demanda muito investimento para crescer e você pretende botar muito dinheiro de volta nela para ela crescer muito, talvez você estabeleça ali 25% do lucro para distribuir. Mas se a tua empresa é uma empresa já estável, com parque instalado, não tem uma necessidade de reinvestimento tão grande, quem sabe você distribua 60%, 70% do lucro. Então isso vai variar conforme o momento do teu negócio, conforme a demanda de reinvestimento dele, conforme teus objetivos, mas você precisa ter uma política clara, até para evitar confusão entre sócios. Aí tem um outro problema, muita gente não sabe qual é o lucro do próprio negócio, vai distribuir com base em quê se você não conhece o lucro? Então você precisa primeiro organizar o financeiro para enxergar o teu lucro e estabelecer essa política. Olha, eu vou receber 10 mil de Prolabore e vou distribuir 50% do lucro. Então esse teu 10 mil pode virar 20, 30, 50, depende de quanto a tua empresa gerar de resultado. E a grande vantagem em trabalhar dessa maneira é que você nunca vai estar sangrando ela mais do que ela pode te pagar. Você vai estar crescendo financeiramente junto com ela e da maneira correta. Lição número 3. As empresas geralmente contratam sistemas com módulo financeiro, mas não os utilizam da maneira correta. Então, praticamente todas as empresas que eu atendi nesse período tinham algum tipo de sistema financeiro. Alguns eram bem ruinzinhos, mas a maioria dos sistemas eram decentes, eram bons. O que faltava? A alimentação correta do sistema, o uso correto do sistema, treinamento, não só na parte tecnológica do sistema, mas também na parte financeira, para que as empresas conseguissem tirar dali alguma informação útil. Senão não adianta ter um sistema se não existe um processo, uma qualificação para alimentá-lo e tirar os relatórios corretos. A realidade que a gente enxerga é, tem sistema, não tem processo, tem falhas, gaps de conhecimento da própria equipe para o uso dessa ferramenta e aí você fica na mesma sem números. Então precisa fazer aí as duas partes do trabalho, né? Não é só contratar o sistema, é dar o conhecimento do seu uso e da técnica financeira e estabelecer o processo para que você tire informação útil para tomar a decisão a partir desse sistema que você contrata e às vezes paga caro. Lição número 2. Muitas empresas têm fluxo de caixa negativo porque investem mais do que poderiam sem planejar as fontes de recursos. Isso aqui é típico do empresário otimista, visionário, que quer crescer, quer correr, quer ver as coisas acontecer, tem urgência para que as coisas aconteçam, vê um dinheiro no caixa, quer fazer aquele projeto, pega o dinheiro, vai lá e faz. E às vezes até para o bem da empresa, né? Não está tirando para o bolso, não está colocando fora o dinheiro, não está desperdiçando, está colocando no próprio negócio, na expansão do próprio negócio, mas de uma maneira atabalhoada, de uma maneira
sem planejamento, sem entender a capacidade de pagamento. E olha, investimento numa nova loja, numa máquina, num outro negócio correlato para diversificar suas fontes de receita, normalmente funciona assim. Primeiro ele consome caixa, para depois ele gerar caixa adicional para o teu negócio. Então você precisa estar preparado para esse ciclo em que o teu investimento vai consumir caixa e não vai gerar ainda o retorno. Você precisa financiar isso. Vai financiar como? Às vezes com recurso da tua própria empresa, do lucro que ela gera, reinvestindo isso, às vezes tomando crédito, tomando empréstimo. O importante é que de uma maneira ou de outra isso esteja colocado, entre aspas, na ponta do lápis, para você não se ver drenando o capital de giro da empresa para um investimento que vai dar retorno a longo prazo e você ficar engargalado ali com as contas começando a acumular e pagando um preço muito caro, por isso colocando em risco a própria continuidade do negócio. A lição número 1, os empreendedores não se opõem quando nós apontamos os problemas na gestão financeira dos seus negócios, porém muitas vezes não abraçam as soluções com persistência e disciplina. Então aquela mesma persistência, aquela mesma disciplina que você teve para começar um negócio, para fazer ele crescer, para botar essa estrutura toda de pé, às vezes você não tem para fazer o que precisa ser feito no teu financeiro, para encarar de frente os fantasmas do seu financeiro. Você compra um curso, uma mentoria ou uma consultoria, enxerga ali o que você precisa fazer, tem um passo a passo, tá tudo pronto, é só colocar em prática, mas vai ficando novamente para depois, novamente para depois, novamente para depois, até que você se vê numa situação de urgência em que é insustentável, que mesmo praticando aquilo que foi recomendado, não tem mais jeito de dar a virada, de arrumar a empresa, porque o buraco que foi cavado já é muito fundo. Então você precisa agir, né? Quando você enxerga o que precisa ser feito, quando você buscou muitas vezes ajuda num profissional especializado, você tem essa mesma disciplina, essa mesma resiliência para fazer. Fazer o financeiro é chato, fazer o financeiro eu sei que você não gosta, você não abriu empresa para ficar cuidando dos detalhezinhos dos números, mas não existe negócio sustentável que cresce no longo prazo se você não tem o financeiro organizado. E aí eu repito, se está precisando de ajuda com isso, dá uma olhada no link que tem na descrição desse vídeo que eu te ajudo de forma simples e prática a organizar teu financeiro no meu curso de gestão financeira. Espero que você tenha gostado dessas 10 lições, um abraço e até o próximo vídeo.